paz de Deus esteja com você, mais uma live aqui. Agora na parte da tarde vamos meditar em Tiago. Um pouco mais cedo já fizemos uma live, foi sobre Jonas. Lembrando que todas as lives estão ficando salvas no canal do YouTube, então lá tem a playlist de Jonas, de 1 João e de Tiago também. Você pode acompanhar todas as lives lá. E vamos meditar mais uma vez aqui na palavra. Agora, como se diz, Tiago, do capítulo 1, né? Estamos no capítulo 1 de Tiago, do verso 19 ao verso 27. E é isso. Vamos começar, vou fazer a oração para a gente começar, né? Ao final, vou salvar a live no YouTube e você pode ver, rever e compartilhar também. Pai, nós te agradecemos por teu amor ser infinito, por seu amor estar sobre nós e através de nós. Nós entregamos nossa vida a ti, porque sabemos que não temos nada, mas o Senhor é tudo para nós, o Senhor é tudo em nós. Nós estamos diante da tua palavra, Pai, e pedimos revelação da tua palavra, pedimos entendimento da tua palavra, pedimos discernimento, Senhor, para que não seja o nosso ser, mas que seja o teu Santo Espírito nos conduzindo, nos fortalecendo e nos guiando através das Escrituras. Nós te agradecemos porque teu amor ultrapassa todas as barreiras, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então você que está chegando, seja bem-vindo. Tiago 1, do versículo 19 ao versículo 27. Vou começar a ler aqui e você fique à vontade para meditar na sua Bíblia. Vamos lá, versículo 19. Fala sobre a prática da palavra de Deus, né? Eu tinha falado aqui que o livro de Tiago é um livro que nos traz para a prática, né? Não é só ouvir a palavra, mas praticar aquilo que ouvimos. E no versículo 19 diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, ou seja, quando eu e você nos iramos, isso não opera a justiça de Deus, não é Deus quem está ali. E sabeis isto, né? Sejamos prontos para ouvir. Tanto que algumas pessoas dizem, né? Temos 2 ouvidos e apenas uma boca, porque os 2 ouvidos são para ouvir e uma boca apenas para falar, né? Então ele fala, Tiago 1, versículo 19, sejam prontos para ouvir, né? Esteja atento para ouvir, né? Como nós podemos entender a dor do outro se nós não ouvimos o outro falar, né? Então, o Evangelho ele fala sobre o próximo, né? O quão estamos próximos do outro e o quão nós temos a união, né? E o quão estamos em comunhão também. E aqui Tiago ele está falando, se você tem 2 ouvidos, então você tem que estar atento para ouvir, né? E não só falar. E aí no verso 21, pelo que, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, ou seja, a palavra de Deus é a palavra que é enxertada em nós, é colocada em nosso coração. À medida que nós meditamos, à medida que nós descansamos e entregamos tudo ao Senhor, nós permitimos que a palavra dele more em nós, né? A Bíblia aqui, né, Tiago fala em ouvir e também praticar. João também fala isso. João fala assim, como provamos que amamos a Deus, se de fato nós ouvimos a sua palavra e também se de fato nós guardamos ela no coração, então de fato nós a vivemos, né? E aí Tiago fala, né, a qual pode salvar as nossas almas, né? A Bíblia é o único livro que você vai ler e você vai ter o alívio, né? Você vai ter o refrigério da sua alma. Quantas vezes a nossa alma fica angustiada, fica aflita, fica ansiosa, mas a Bíblia é o bálsamo para nossas almas, né? Quando meditamos na palavra de Deus, nós temos um bálsamo não só para a nossa alma, mas também para o nosso espírito. E aí ele diz, né? A palavra de Deus ela é enxertada, ela é colocada
em nós, né? E quando isso acontece, gera fruto, gera semente, de modo que nós guardamos a palavra do nosso coração. E não só guardamos, mas também nós praticamos. E aí no verso 22, que é um dos versos que eu mais amo de Tiago, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Porque quando você é somente ouvinte, você engana a si mesmo, né? Você engana a si mesmo e até a Deus, você chama Deus de mentiroso. E aí ele diz, enganando-vos com falsos discursos. No verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o seu rosto no espelho. Eu falei sobre isso aqui outro dia, sobre a Bíblia ser o nosso espelho, ser o nosso reflexo. Aqui ele está falando de uma pessoa que olha no espelho e contempla a si mesmo. O evangelho não é isso, o evangelho é eu e você olharmos para a Bíblia, né? E ver o que há de errado em nós, né? Paulo ele fala, olha, renove a sua mente todos os dias. O que está na minha mente, o que está no meu coração, são perguntas que fazemos quando meditamos na palavra. E com ela nós vivemos, né? E aí Tiago ele está dizendo, olha, não seja como um varão que olha o seu espelho, né? Olha-se no espelho e contempla a si mesmo, mas atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera. Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado, ou seja, ele está dizendo, aquele que é bem-aventurado é aquele que olha para a palavra de Deus, mas aquele que vive a palavra de Deus, aquele que olha na palavra de Deus como um espelho, e ao olhar para a palavra de Deus, você vê Jesus em você, as suas ações, as suas atitudes, nos seus pensamentos, no seu coração, tem que haver Jesus, né? Porque senão você apenas está olhando para a Bíblia e logo se esquece, né? Nós sabemos que se meditamos agora, amanhã nós já esquecemos 80%. Isso é sobre o nosso cérebro. Nosso cérebro é assim. Nós esquecemos parte daquilo que nós meditamos, daquilo que fazemos no dia a dia. Então, o que a Bíblia diz? Medita dia e noite, porque ao meditar dia e noite, não haverá tempo para você se esquecer da palavra de Deus. Não haverá tempo para você apenas contemplar, mas também para viver, né? Então, o Tiago, ele fala para nós, olha, para cumprir a palavra, para praticar a palavra, não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. E praticar é você meditar dia e noite, né, na palavra, para que ela seja enxertada em você, para que ela seja guardada em você. E para que isso aconteça, você não peque contra Deus, para que você caminhe juntamente com Ele, né? E aí no versículo 25, Tiago 1:25, ele diz, aquele porém, né? Estou repetindo, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, ou seja, nós nos atentamos para a palavra de Deus e nela nós perseveramos, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado, ou seja, a Bíblia está dizendo que aquele que é bem-aventurado é aquele que não é apenas ouvinte, mas que também é fazedor da obra, aquele que pratica a obra de Deus. E aí no verso 26 ele diz, se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã, ou seja, não é sermos religiosos, mas sermos imitadores de Cristo, é sermos filhos de Deus. É isso que a Bíblia nos chama para sermos, porque quando somos religiosos, nós queremos construir muros e queremos apontar o dedo, né, para os outros, queremos fazer julgamentos, e isso não vem de Deus. Deus, ele nos chama para fazermos ponte, para amar, né, e não ver as diferenças, mas para amar acima das diferenças, né? Então ele está dizendo, olha, se algum dentre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Ou seja, o nosso coração muitas das vezes é enganado pela religião, pelas coisas que
colocada em imposto, né? E nós não nos atentamos por aquilo que sai da nossa boca, né? A Bíblia diz que aquilo que sai da nossa boca é o que está no nosso coração, e o que está no nosso coração tem que ser a palavra de Deus, porque uma vez que ela está no nosso coração, então ela sairá pela nossa boca, e nós sabemos que quando algo sai da nossa boca, tem que ser para abençoar e não para amaldiçoar, né? E no verso 27, para fechar, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso aqui para mim é muito forte, guardar-se da corrupção do mundo. Visitar órfãos e viúvas, isso faz parte da obra, daquilo que somos em Cristo, né? Não precisa alguém falar para nós fazermos. É da nossa natureza fazermos, né? E aí ele diz, e guarde-se, né, da corrupção do mundo, ou seja, o mundo é corrompido, o mundo é pecaminoso. Então ele fala para nós, guardem-se. Como que podemos nos guardar da corrupção do mundo? Meditando na palavra, sendo gerado pela palavra, sendo fortalecido pela palavra e permitindo que ela entre no nosso coração e crie raízes, de modo que nós não nos esquecemos, mas de modo que venhamos a praticar a palavra de Deus. Ou seja, Tiago, ele sempre vai nos trazer para a prática da palavra. É fácil você falar assim, nossa, eu sei o livro de cor. Muitos sabem a Bíblia de cor, mas poucos a vivem. Esse é o perigo da religião. Muitos conhecem sobre Jesus, mas poucas pessoas, né, vivem com Jesus. A religião, ela tenta trazer algo que não está na palavra, né? Porque não é só sobre doutrinas, mandamentos, não, mas é sobre conhecer um Deus que é verdadeiro, e por ele você ser guiado, e por ele você ser conduzido. De modo que a Bíblia instrui, olha, no mundo tem corrupção, olha, no mundo tem aflição, olha, no mundo tem tribulação, mas sobre todas essas coisas, Jesus é mais que vencedor, e uma vez que nós temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós podemos entender que nós somos chamados não apenas para ouvir a palavra, mas para praticar a palavra. E ao praticar a palavra, a nossa fé estará alinhada com as nossas obras. Ou seja, a fé é algo que é um combustível para que possamos crer em Jesus. E ao crer em Jesus e caminhar com Jesus, é gerado um fruto, uma semente. Para mim, esse fruto e essa semente são as obras. Ou seja, é impossível você olhar para um cristão e não ver as obras de Jesus. É impossível você olhar para um cristão e não ver Jesus, né? Então, o Tiago está dizendo, olha, lembre-se, toda vez que você olhar no espelho, olhar para a palavra, que você possa ver realmente um reflexo de Jesus em você, porque a palavra, ela nos molda no nosso interior, ela vai nos forjando, ela vai nos fortalecendo de dentro para fora. Então tem um versículo que diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, né, que penetra na divisão da alma e do espírito, porque é a única que é capaz de nos conhecer, é a única que é capaz de ir aonde há muros e onde há tantas coisas, e ali ser conduzido o amor, ali ser fortalecido o amor, para que haja pontes, né? E que realmente, assim como Tiago diz, que sejamos verdadeiros cristãos, que não sejamos inconstantes, mas constantes no Senhor. Ser constante é meditar sempre na palavra, porque apenas por ela e por meio dela a nossa alma é fortalecida, o nosso espírito é fortalecido, né? Então, essa é a parte que eu queria deixar com você. Tiago, né? Tiago 1, do verso 19 ao verso 27. Na próxima live, nós já entramos no capítulo 2 de Tiago, né? Lembrando que todas as lives estão ficando salvas aqui no YouTube, você pode rever. Então, mais cedo fizemos uma de Jonas e possivelmente daqui a pouco a gente faz outra. E amanhã também temos live, né? Então guarde isso com você. Eu vou voltar, vou fazer uma leitura rápida para que você possa guardar no teu coração e logo eu vou encerrar aqui. Tiago 1, verso 19 ao 27. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir
e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, colocada no seu coração, a qual pode salvar as suas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto, no espelho, porque se contempla a si mesmo e se foi, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei de Deus, perfeita, da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado. Que eu e você sejamos, bem-aventurados no Senhor. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã, não vale nada. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago nos informa, guarde-se da corrupção do mundo. Seja praticante da palavra, não apenas ouvinte. Olhe no espelho, olhe na palavra como um espelho para você. E não se esqueça de que a palavra é Jesus e Jesus está no seu coração, e que você possa viver o que de fato a palavra te chama para viver. Imagem e semelhança de Jesus, sal e luz na terra. Então, essa é a palavra para o seu coração. Vou salvar a live. Logo mais a gente faz mais uma aqui, e que Deus possa abençoar você. Lembrando que na próxima vamos voltar em Jonas. A gente já está no capítulo 3, para a gente terminar o livro de Jonas rapidinho, e daí a gente fica só em Tiago e João. Então, que Deus abençoe você, e tenha aí um restante de dia abençoado, em nome de Jesus. Obrigada a todos que estiveram, que comentaram, que compartilharam. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida.